Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre a política do parlamento e também sobre como a política está inserida no nosso cotidiano. Hoje a gente vai falar sobre política e cinema. O gancho ao lançamento do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, o candidato brasileiro ao Oscar. E aqui comigo, um dos maiores especialistas na sétima arte aqui em Minas Gerais, o criador do site Cinema em Cena, o CEO do Cinema em Cena, Pablo Vilaça. Obrigado, Pablo, pela presença. Seja bem-vindo aqui ao Sem Protocolo. Obrigado pelo convite. Como eu disse ali na abertura, nós pegamos como gancho aqui para falar de cinema e política o lançamento do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, que é um filme baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, de mesmo nome, Ainda Estou Aqui, e que retrata o cotidiano de uma família que se vê ali, o cotidiano interrompido, a vida interrompida pela prisão e pelo desaparecimento do patriarca, do ex-deputado Rubens Paiva, e como isso impactou ali, essa tragédia do desaparecimento pode impactar uma família. É isso mesmo, assim, é um diferencial que a gente pode ver desse tema que muitas vezes já é retratado no cinema, mas esse ponto de vista íntimo é uma das novidades desse filme? Eu não acho, esse é um dos problemas, assim, eu não acho que esse seja um tema que seja muito retratado pelo cinema, por incrível que pareça. Eu acho que, relativamente falando, o Brasil fez pouco filme sobre o período da ditadura. Eu acho que se você vai ver, por exemplo, o Hollywood, a quantidade de filmes que eles fizeram e fazem sobre os principais eventos históricos na história do país, seja coisas internas como Watergate, sobre a Guerra Civil, sobre o assassinato de Kennedy, Martin Luther King, ou Vietnã, o que seja, e se for comparar com a quantidade de filmes sobre a ditadura, são relativamente poucos filmes. Eu acho que, inclusive, essa falta de preservação da memória através do cinema, que é um grande preservador de memória, eu acho que é uma das melhores formas de ensinar história. Claro, a gente sempre, né, não tem problema, às vezes o filme tem erro factual e tal, mas assim, de um ponto de vista de registro e principalmente de apresentação para as novas gerações, o cinema é uma forma de ensinar imensa. Eu acho que talvez se a gente tivesse tido mais frequência em retratar filmes da ditadura, talvez a gente não tivesse tanta gente negando que há a ditadura. Uma das coisas que eu acho fascinante no cinema, na arte de modo geral, é isso. Você tem tema, ditadura militar, mas você tem formas diferentes de lidar com esse tema. Então você vai ter filmes, por exemplo, que eles vão tratar da ditadura falando, por exemplo, da violência dos porões da ditadura, um filme como do Batismo de Sangue, do Everson Raton, que é um filme sensacional de um diretor mineiro brilhante. Ou você pode ter, por exemplo, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, e aí a gente vai ver a ditadura do ponto de vista, a partir do ponto de vista de uma criança em que os pais, de repente, foram para a clandestinidade, mas ele não sabe o que é isso, então os pais saíram de férias. Ou com uma ação, aventura, né? O que é isso, companheiro, enfim. Marighella, que também tem um registro de realidade maior, assim, para entender, até para resgatar a importância de uma figura que é muito demonizada por quem não entende história. Né? Então, e o ponto de vista de um personagem também. É um estudo de personagem, sem dúvida, né? O que move uma pessoa a enfrentar uma ditadura militar, né? E o que representa a liderança daquela pessoa. Então, várias abordagens. A abordagem que eu acho que o Ainda Estou Aqui faz, que eu acho que é muito, muito feliz, primeiro, não só, como você falou bem, essa desconstrução da família por uma intrusão do Estado. Né? De repente, você tem uma família que é extremamente harmoniosa, ou mesmo que não fosse, mas no caso é uma família harmoniosa, um pai presente, um pai carinhoso, e um dia simplesmente chega o Estado, bate a porta, e é um negócio interessante no filme, isso mostra, né, para quem tem saudade da ditadura, como é que é, de repente entram 3 caras armados, não ocorre ninguém ali questionar, por que vocês estão fazendo aqui? Deixa eu ver mandado. Porque era assim, você não vai questionar, os caras estão inclusive a paisana, nem uniformizados. Eles entram, acampam na casa da pessoa, levam uma pessoa que desaparece, come a sua comida, dorme na sua casa, e você não questiona, porque é isso que é uma ditadura militar. Então, essa intrusão no cotidiano, que eu acho que é importantíssima. O poder pelo poder, né? O poder pelo poder. Exercer o poderzinho do guardinha da esquina que se fala, que né? é sempre o problema, né? O problema é esse. Começa lá em cima, mas o guarda da esquina se sente empoderado. E ali realmente era. Os caras tinham uma liberdade absurda, né, para esse tipo de despropósito. E aí, uma outra coisa que eu acho muito importante é justamente esse olhar de classe média. Porque é uma coisa do registro da falta de memória da classe média brasileira, que é uma coisa assim que eu acho absolutamente chocante, que é achar que está imune. Né? Uma ditadura militar, eu sou classe média, quem vai sofrer, como sempre,
são os mais pobres, ou quem vai sofrer são os revolucionários, não, os terroristas. Né? E aí a gente vê, por exemplo, no começo do filme, que eu acho sensacional, e é uma realidade, você tem um carro com 4 ou 5 jovens, obviamente de classe média, todos brancos, a polícia para e dá um enquadro com perigo mesmo. Você acha que é o único momento na história do Brasil em que jovem branco de classe média tem medo da PM. Né? Porque se fosse um carro, hoje em dia, por exemplo, se tivesse uma pessoa negra ali, o terror absoluto, porque sabe que pode morrer por uma parada na blitz. Na época da ditadura, não. O filho da classe média também corria esse risco. Não, a classe média acha que é imune a isso. Então, ali na orla do Leblon, né? A família morando ali de frente para a praia. Exato. Um sobrado bonito. E aí, no início, isso que é bacana, assim, eu acho a abordagem legal. A ditadura está na periferia para eles. Né? Você vê a personagem da Fernanda Torres, de vez em quando ela observa um caminhão cheio de PM passando. Isso, ela vê ali na praia passando. Usaram essa imagem até como cartaz do filme, né? A família rindo e ela olhando para o outro lado. Mas assim, é a distância. É. Então, é essa mentalidade. Não, a ditadura é uma coisa distante, até que não é. Até que entra na casa dela. Até que não é mais. E aí entra na casa dela e acabou. Pega o marido, pega ela, pega a filha dela. Né? Então, eu acho que o filme, ele consegue registrar muito bem essa falta de direito que as pessoas têm sobre uma ditadura, sobre como ninguém está imune à violência de uma ditadura. Esse filme é um prato cheio, então, para esse resgate de memória. Maravilhoso, né? É maravilhoso. O filme é muito feliz nisso. E eu acho que uma coisa que o filme faz muito bem, porque seria muito tentador você pensar assim, o centro dessa história, o que é interessante nessa história é a prisão dele, a violência, e vamos concentrar nisso. O filme pega quase metade da projeção, quase metade da duração, uns 40 minutos, para mostrar o Rubens Paiva, que o Selton Mello constrói com um calor humano imenso. Eu estava conversando aqui isso, que o Selton Mello, ele preenche tanto o tempo que ele tem de tela, que a gente depois sente a falta dele como a família sente. Exato. A gente sente falta do personagem. É essa a inteligência do filme, né? Porque a gente vê o vazio que ele deixou. Né? Não precisava no seguinte sentido, não interessa se o pai era bom, se o pai era ruim, se o pai era ausente, o que quer que seja. A ditadura não tem direito de fazer, né? Ninguém tem direito de tomar o pai de ninguém. Mas o fato dele ser tão carismático, tão carinhoso, um pai tão presente, né? Com esse calor humano tão grande, torna essa ausência, faz a gente sentir essa ausência muito mais. Né? Eu acho que é um acerto também da estrutura narrativa do filme, que realmente é isso, é um acerto, é brilhante. Ô Pablo, esse filme está tendo uma carreira, vamos dizer assim, está começando a carreira de sucesso até no exterior. Ele estreou no Brasil agora, mas ele teve uma recepção sensacional, ganhou o prêmio de melhor roteiro, foi aplaudido por 10 minutos em festivais, Veneza e tudo mais. E essa forma como ele vem sendo recebido, você acha que isso influencia no sucesso do filme aqui no Brasil, ou ele teria carreira própria mesmo sem isso? Essa é outra frustração imensa, assim. O brasileiro médio, quando eu falo brasileiro médio, não é no tom assim, de burro. O brasileiro, o espectador médio é aquele que vai ao cinema ver os lançamentos da semana. Porque eu acho que existe aí no brasileiro médio uma vira-latice imensa. Sim, entendi. Que eu acredito que não seja o caso. A pergunta é mais para saber isso. Quem trabalha com cultura, eu acredito que não tem essa vira-latice. Sim. Mas tem essa vira-latice, assim. O que é valorizado nosso lá fora, eu vou valorizar também. Uhum. Então, assim, é um negócio que eu acho... Eu vejo direto isso, assim, gente falando assim, não sei, você fica falando assim, brasileiro, filme brasileiro tudo é ruim, os filmes hollywoodianos são muito melhores, e você vê... E eu sempre pergunto, qual foi o último filme brasileiro que você viu? Se a pessoa assistiu algum filme brasileiro recentemente, é uma comédia da Globo. Uhum. Agora, o respeito e a qualidade... Eu vejo, obviamente, por questão de profissão e por amar cinema, eu vejo muito filme de todos os países. E eu vou muito a festival, e festival é isso, né? Você é inundado por filme de todos os países, ou de muitos países. Eu falo sem medo de soar ufanista, porque não tem esse negócio de eu acho patriotismo, o conceito de patriotismo é uma imbecilidade colossal. Então não é patriotismo porque não sou patriota, porque eu acho que isso é idiotice. É uma questão de reconhecimento. O cinema brasileiro é um dos melhores cinemas do mundo, mas sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo isso, porque o Brasil tem dimensão continental, e a gente produz cinema em todos os cantos desse continente. Você pega o cinema hollywoodiano, você tem a costa leste, que você vai ter Nova York, costa oeste, Hollywood. Acabou.
Você não costuma ter muito cinema. Quando você tem cinema em outras áreas dos Estados Unidos, é porque é uma produção de Hollywood que foi fazer lá porque tem uma vantagem fiscal para a produção. No Brasil, não. No Brasil, você produz. Em Pernambuco, você produz Ceará, Minas, Amazonas, Rio Grande do Sul. E são produções locais com a cara local. É impressionante. Você vê um filme, 3, 4, 5 filmes brasileiros no mesmo ano de regiões diferentes, parece que é outro país. Aquilo tudo não está no mesmo país. São estéticas diferentes, linguagens diferentes, temas diferentes. Nenhum país tem isso. Até quando criticam, por exemplo, querendo elogiar outro tipo de cinema que não de Hollywood, fazem uma comparação do nosso cinema com o argentino, por exemplo. Eu já vi você falando que a crítica é um pouco injusta porque a gente vê o melhor que vem de lá, né? Exato. Né? O cinema argentino tem muita coisa boa? Óbvio que tem. Tem coisas maravilhosas no cinema argentino. Mas eu garanto que tem muita coisa horrível que ninguém vê porque não sai da Argentina. É isso. O que sai da Argentina e percorre o mundo é o melhor. Então, assim, os filmes que a gente vê aqui realmente vão ser muito bons porque eles já passaram por um filtro de distribuição. A mesma coisa no Brasil. Né? Você pode ter certeza que você não vai ter as Globo chanchadas sendo exibidas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Não. O que eles vão exibir é Ainda Estou Aqui, Bacurau. E aí o pessoal só produzem coisa maravilhosa no Brasil. Eu falei, não, eu produzo também coisa ruim. O que é bacana, né? Porque quanto mais você produz, é óbvio que você vai fazer arte boa é muito difícil. Todo filme bom que você vê é um milagre. É muito difícil, porque é uma equipe imensa, com ideias diferentes, com 1000 dificuldades, principalmente no Brasil, 1000 dificuldades de produção, de orçamento, logística. Então, sempre que sai um filme bom, e aqui ou em qualquer lugar do mundo, é um milagre. Ô Pablo, e nesse momento, a gente já começou a falar sobre isso, o que o Brasil vive, a gente, nessa polarização, qual que é a importância do lançamento de um filme como Ainda Estou Aqui? Você acha que ele tem uma capacidade, por exemplo, de furar a bolha? O problema da bolha é que ela não depende só da capacidade do filme por ter, por exemplo, uma linguagem universal, por ter uma linguagem acessível, ou por não ser um filme que prega. Né? Porque o Ainda Estou Aqui não é um filme em que a mensagem está no texto, está no subtexto. Não é panfletário, né? Não é panfletário. Ele retrata um período horrível do país, um incidente horrível, e tira as suas conclusões. Eu acho que qualquer pessoa com humanidade mínima vai tirar a mesma conclusão. Mas ele não é um filme que você pode dizer... Por exemplo, Bacurau é um filme que eu amo, mas ele é um filme que está no centro do filme a alegoria política, no sentido de que é um filme que ele tem uma posição que é uma posição que ela está clara desde o começo. Não diminui o filme por isso, de jeito nenhum. O Ainda Estou Aqui, ele não vai por esse caminho. Né? Ele vai construindo a história sem fazer discursos e vai permitindo que você veja qual que é o subtexto, enfim. Então, o problema não é do filme. O problema... E a cara do diretor também, né? Do Walter Salles. É uma sutileza no tratamento. É uma delicadeza imensa, imensa. É um grande diretor, que há muito tempo não fazia um filme de ficção, né? Há 12 anos. Sim. O problema da bolha é que quem está dentro da bolha não vai se deixar influenciar. Então, você vê, por exemplo, gente que não viu o filme, não tem nem ideia direito do que trata o filme, dizendo, vamos boicotar, que eu acho engraçadíssimo. Vamos boicotar o filme. Não, vamos. Não, você já não iria. Não vi, não gostei. Né? E outra coisa, isso não vai afetar a bilheteria do filme, porque você já não iria. Não é para você, né? Não, até é, mas a pessoa não tem abertura intelectual e honestidade intelectual, emocional, maturidade, para tentar ver uma coisa que desafie aquilo que ela acredita. Porque eu penso, se nem esse filme, que é ali aquela visão íntima de uma família, conseguir um filme mais panfletário e que não reverbera mesmo. Não vai, né? Porque... Agora, claro que não são todos. Porque sempre é bom salientar. Tem pessoas que votam, por exemplo, nessa extrema-direita, que não são de extrema-direita. Que se você for perguntar o que essas pessoas acreditam, elas vão acreditar, vão dizer que elas defendem que a mulher tem direito sobre o próprio corpo, que a religião e o Estado têm que ser separados. E tal. Mas o discurso inflamatório, antissistema, que é uma grande ironia, porque de antissistema não tem nada, de combate à violência, essas hashtags fáceis de manipular, a pessoa vai nessa, mas ela não é de extrema-direita. Essas pessoas, eu acho que elas podem ser alcançadas pelo filme. E eu não sei se você acompanha, se você tem esse interesse de assistir alguns documentários que são feitos com esse revisionismo, né? Você consegue assistir ali só como crítico de cinema? Eu escrevi, inclusive, sobre o documentário Brasil Paralelo, que nega a ditadura. E eu desconstruí o filme assim... Entre Armas e Livros? Não.
Entre Armas e Livros? Tem um que chama 1964, Entre Armas e Livros, Entre Livros e não Armas. lembro o título. Mas, enfim, eu escrevi sobre ele na época e fiz também um comentário em vídeo. E eu tive duas preocupações. Primeiro, analisar como crítico. E como eu digo, como crítico, não que eu acho que o crítico não deve se importar com o aspecto político. Ao contrário, toda arte é política por excelência. Se um crítico que nega a política na arte, esse crítico ele não tem credibilidade nenhuma. Mas o que eu quis dizer assim, eu como crítico no sentido técnico, no sentido de narrativa, de recursos que o filme usa para contar a sua história. Pobre, 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 pobre. É assim, é de uma linguagem pedestre, que eu aponto vários elementos por que ele é tão pedestre. De um ponto de vista histórico, é de uma desonestidade profunda. E aí eu também, no texto, eu fui mostrar, isso aqui é falso, e aí bota a fonte. Então, assim, isso me incomoda. Eu diria que a única virtude que esses documentários têm, de Brasil Paralelo, por exemplo, é que eles assumem claramente o que eles estão fazendo. Eles assumem que eles têm uma postura. Eles não tentam nem fingir que estamos analisando imparcialmente, né? Porque senão teria que se somar ainda essa desonestidade. O Pablo, esse cinema instrumental, né? Porque o cinema sempre falou de política, usou temas políticos, mas também foi usado, por exemplo, por regimes ao longo da história. Lenin falava, Lenin dizia, de todas as artes, a mais importante para a Revolução é o cinema. Isso em 1920. O nazismo usou demais, né? Era a linguagem ali que para chegar a todo mundo era o cinema, né? Uhum. Não, é uma propaganda que ela pode ser usada para fins destrutivos ou para fins construtivos. Né? Também para você poder mostrar coisas bacanas para a população. Olha, você é dono da sua própria... Você é influenciado pelo Estado, mas você tem voz numa democracia. Vamos aprender isso, porque eu acho que falta muito isso também no Brasil. A pessoa, quando ela está indo mal, a culpa é do Estado. Mas se ela vai bem, ela não vê o que o Estado oferece. É mérito próprio, eu que fiz, é meritocracia. Né? Não é, o Estado não tem nada a ver com isso, é um absurdo. E dentro da lógica do cinema, todo filme ele é político, todo filme. Porque ele pode não ser sobre política, mas a lógica que rege aquele filme está inserida dentro de uma cultura de um país. Se eu vou fazer, por exemplo, uma comédia romântica sobre um cara que está interessado numa mulher, e aí ele vai e começa a segui-la, e o filme encara aquilo como romântico, aquilo é um comentário político? Não, não é um comentário político. O filme tem que encarar como romântico. De repente, uma sociedade um pouco mais... Peraí, isso é estoque. O filme, ele já assumiu uma posição política sem notar. Ele normaliza, por exemplo, o estoque. O crime. Né? Que é um crime. Então, assim, e claro que eu estou dando um exemplo mais fácil, mas tem todo filme, só o fato dele ter sido produzido dentro de uma cultura, dentro de um país em determinado momento, ele já faz escolhas políticas. Né? Então, assim, eu acho que o importante não é desmerecer o fato de ser político ou não. O importante é você ter capacidade de analisar o filme e assistir coisas, inclusive, que te desagradam. Né? Eu acho que isso é importantíssimo, porque senão é muito fácil você ter posições se você não é desafiado. E o que a gente tem hoje é constantemente as nossas opiniões sendo reforçadas. Se você, por exemplo, você usa o Google, se eu for pesquisar, por exemplo, sei lá, um tema de esquerda, se eu for pesquisar, por exemplo, Bolsa Família, coloco Bolsa Família no Google, os resultados que vão aparecer para mim depois de um monte de propaganda, né, porque o Google acabou, um monte de propaganda, vão ser resultados que vão refletir a minha posição. Se um cara de extrema-direita pesquisar Bolsa Família, os primeiros resultados vão falar de como aquilo é um terror para o Estado. Isso é pavoroso, porque o algoritmo está treinando todo mundo a ter sempre as suas posições confirmadas. O viés de confirmação, né? Você perde a capacidade de entender o contraditório. Você perde, inclusive, a capacidade de argumentar diante do contraditório. Então, quando você recebe uma opinião oposta à sua, você está desabituado a argumentar, qual que é a reação? Raiva, explosão, ódio, você é um imbecil, você é um ignorante. Por isso que a importância de um filme como Ainda Estou Aqui, trazer as pessoas de volta para o cinema e talvez tentar um diálogo. Ou você acha que nem assim? É a esperança. No mundo ideal, isso aconteceria. Como eu falei, eu acho que tem muita gente... Você acha que ele perde bilheteria por causa da temática? Não acho que ele perde bilheteria, porque as pessoas já não iriam ver o filme brasileiro. Já não iria, se fosse uma comédia da Globo, provavelmente ela já não iria. São pessoas que não assistem um brasileiro. Elas vão assistir Os Vingadores 19, mas elas não vão assistir um filme brasileiro que está sendo elogiado por todo mundo.
O caso do Ainda Estou Aqui ainda tem um fator adicional, que é, como eu falei, o viralatismo, assim, pessoas que até poderiam assistir, mas vão mesmo porque o filme é o candidato brasileiro ao Oscar. O que também é uma besteira. Uma besteira. O Oscar e eu acompanho o Oscar desde antes, muito antes de ser crítico de cinema, porque, né, quem gosta de cinema, você acaba gostando do Oscar, né? É uma referência, não de qualidade, mas uma referência da indústria. O Oscar é campanha. Eu também escrevi um longo artigo sobre isso. A Fernanda Torres tem falado muito disso, né? Que eles estão em campanha, mas o Oscar não é a medida de tudo, né? Se o filme não ganhar o Oscar, do jeito que o Brasil trata isso como uma Copa do Mundo, gera uma frustração também, né? Né? Assim, o fato essa é a questão. Por exemplo, para você ter uma ideia, sabe aquele segmento In Memoriam do Oscar, que mostra as pessoas que morreram ao longo do ano? Tem lobby para ver quem vai entrar ali. Tem lobby. Olha só. Por quê? Porque não dá para colocar todo mundo que morreu. Então, as agências que representam as pessoas que morreram começam a fazer lobby porque elas querem mostrar para os agentes que estão vivos, para os representados dela que estão vivos, assim, olha como é que a gente vai defender os interesses depois de morto. Então, rola lobby. Meu Deus do céu. Até para aquele segmento. Um filme, para ele ser indicado, para ele ter chance de ser indicado ao Oscar, para ele ter chance, a estimativa é que ele tem que gastar em Los Angeles e Nova York, que é onde fica a maior parte dos eleitores da academia, pelo menos $1,5 milhão. No mínimo, para ter chance. E se ele for indicado, ele tem que gastar provavelmente o equivalente para ter uma chance de ganhar. Então, assim, não é questão de mérito. Não é questão de mérito. É porque tudo é gasto. Então, por exemplo, estão fazendo sessões. Eu vi hoje, por exemplo, o Celton Mello publicou numa rede social que não é o X, não é o Twitter, que é outra, enfim. Mas ele publicou que o Champagne viu o filme Sim. E ficou comovido, não sei o que tal. Adorou a cena do cachorrinho. Onde o Champagne viu aquele filme? O Champagne viu aquele filme numa sessão organizada para membros da academia. Então, são sessões em que eles organizam para os eleitores da academia, com a presença do elenco, do diretor, comes e bebes. Né? É claro, o filme também tem que falar por si só. Né? Se o filme for uma porcaria colossal, né? É difícil vender. Mas é um clima, assim, de campanha. Né? Você vem aqui, olha, né, tem uma comida bacana, está aqui todo mundo que fez o filme para você conversar. Né? Isso é campanha. Isso é campanha. Então, assim, se o filme vai ser indicado ou não, claro, isso tem, como eu falei, se o filme for uma porcaria, é muito difícil, mesmo você investir um dinheiro colossal, que ele acabe sendo indicado. Mas se ele não for indicado, não é demérito. Né? É indústria. E é um filme que, assim, ele precisa ser visto por nós também, né? Eu principalmente. Acho que principalmente. Eu acho que principalmente. A gente tem uma... é um negócio assim... Eu cresci... E o pior é que o Oscar ajuda nisso, né? Ajuda. Pessoas irem para o cinema. Claro. Você está ajudando só do filme ser o candidato brasileiro a uma possível indicação ao Oscar, já está ajudando. Imagina se é indicado, imagina se ganha. E vamos sonhar aqui. Você acha que, primeiro, o filme tem chance e, segundo, Fernanda Torres tem chance à indicação de melhor atriz ou ela tem mais chance que o filme? Ao contrário. Eu acho que o filme tem mais chance. É muito difícil ela ser indicada. Se ela for indicada, vai ser assim. No caso da Fernanda Torres, se ela for indicada, é porque a performance dela tocou as pessoas de uma maneira tão colossal que eles não conseguiram ignorar a campanha, eles tiveram que ignorar a campanha dos outros. Porque tem gente que está... Tem atores e atrizes que eles estão em campanha desde antes deles começarem a fazer o filme que eles estão sendo indicados. Tipo, fulano de tal vai ser... Por exemplo, Timothée Chalamet. Ele vai interpretar o Bob Dylan numa biografia. Quando anunciou o Timothée Chalamet para interpretar o Bob Dylan, quando anunciou, já se tornou um dos favoritos do Oscar. Tem papéis que já vem com o Oscar embutido ali quase, né? E pessoas. Pessoas, né? Biografias. Então, e o estúdio começa a vender. Então, assim, pensa, é como se você tiver um cara fazendo campanha há 2 anos e, de repente, uma semana da eleição entra um candidato novo. Se ela conseguir ser indicada, é isso. Aí, sinceramente, não é nem só a campanha. É uma questão que as pessoas ficaram enlouquecidas pela performance dela e mereceria. Isso aconteceu com a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, se ela interpretasse em inglês, ela ia ser infinitamente mais respeitada que Meryl Streep. Não tem dúvida nenhuma disso. Agora, existe uma barreira de língua, não dá para enfrentar. Mas eu estava dizendo sobre essa bolha, por exemplo. Eu cresci ouvindo histórias da ditadura, de tortura, porque várias pessoas da minha família combateram a ditadura. Eu tenho uma tia que foi presa, torturada. Eu tenho 2 tias que foram presas, torturadas, tem consequência, sequela até hoje. Psicológicas, físicas, enfim. Então, eu cresci ouvindo esse tipo de história. Então, para mim, não é um choque. Mas eu lembro que quando o batismo de sangue foi feito,
teve gente falando assim, eles exageraram muito. Eu falei, não exagerou muito, ele não mostrou tudo. Amenizaram, né? Porque se ele mostrasse tudo, a censura do filme ia ser... Todo mundo sai correndo do cinema também, né? Se mostrar do jeito que foi. Então, assim, por isso que eu espero, o filme tinha que fazer muito sucesso, que as pessoas tinham que ver o filme, tinham que levar a escola para ver o filme. O fato do filme ser protagonizado pela Fernanda Torres e pelo Selton Mello, que são atores queridos, fazem comédia, fazem televisão, isso pode ajudar um pouquinho também claro, nessa quebra aí da bolha? Claro, isso é o sistema, você usar atores para atrair público para o filme, isso é desde o início do cinema. Né? Isso realmente, assim, desde em 1910, você já tinha a garota da Vitagraph, que nem sabia o nome dela, porque eles não colocavam na época nome de ator no filme, mas todo mundo já sabia, aquela é a garota da Vitagraph, porque ela faz todos os filmes da Vitagraph, ela era uma celebridade. Então, assim, isso é desde sempre, claro, isso influencia. Ô, Pablo, agora para a gente terminar, o nosso tempo está acabando, por que assistir o Ainda Estou Aqui? Porque, primeiro, é um filmaço, é um filme maravilhoso. É um filme que ele tem uma construção narrativa delicadíssima, ele tem uma fotografia, uma recriação de época que é brilhante, a atmosfera que o filme cria, a maneira como o filme, através, por exemplo, do grão aparecendo na tela, da fotografia, dos tons quentes, da direção de arte, dos figurinos, da escolha das músicas. O filme ele te mergulha no período, ele faz você voltar para o período. Performance homogêneas no sentido de que todos estão muito bem, né? O menininho que faz o Marcelo Rubens Paiva, pequeno, que aparece, fala relativamente pouco, está ótimo no filme, as filhas todas estão ótimas no filme, né? As pessoas que fazem participar, o Daniel Dantas, que é um ator sensacional, uma participação especial, Dani Stubach, Camila Mardi, Humberto Carrão. É impressionante, é uma preparação de elenco maravilhosa. Os centrais, então, Fernanda Torres, o Selton Mello e a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, é isso que eu acabei de falar, é um negócio impressionante. A mulher não diz uma palavra no filme. É isso que eu falo, assim, você está falando, e assim, o filme é bem construído, é bem feito, é do começo até o último segundo. Até o último segundo. Né? E ela não diz uma palavra. E a performance dela é uma coisa assim... Que, de novo, se fosse em inglês, ela provavelmente seria até considerada... Até a casa é personagem, né? Como é que é? A casa é personagem do filme. Tanto é que o movimento de câmera saindo da casa vazia está nos créditos. Sim. Porque é isso, a casa vazia, a gente sente aquela perda. Né? Aquela casa ela é um símbolo de tudo que a ditadura destruiu. Né? E alguns ainda querem que destrua, volte para destruir mais. Pois é, Pablo, mas onde que a gente acha? Dá o seu serviço aí, fala do Cinema em Cena, das redes sociais. O cinemaencena.com.br, né, desde sempre, mas as pessoas não visitam muito o site hoje em dia. Então é mais fácil falar rede social. Rede social, estou no Instagram, estou nos Threads, Blue Sky, é só procurar Pablo Vilaca, né, Pablo Vilaça com 2 L's, Pablo Vilaca e me acha. E vai ter a crítica lá, do Ainda Estou Aqui. Eu vou escrever, eu estou preparando, na verdade, 3 cursos que vão estrear na Casa do Saber, que é uma plataforma, sobre expressionismo, sobre formalismo russo, que é isso. Aí sim, isso é um cinema que ele é movido só por política, o formalismo soviético. Então, assim, eu ainda não escrevi, mas eu devo escrever essa semana sobre o filme. Eu tenho que escrever. É um daqueles filmes, assim, que você sai do cinema, eu tenho que escrever sobre esse filme. Obrigado, Pablo. E obrigado a você pela companhia. O Sem Protocolo você acompanha pela TV Assembleia, pelo streaming e também pelo seu tocador de podcast favorito, e o nosso videocast está disponível no YouTube. A direção é de Érica Araújo, a produção desse episódio é de Helena Câmara, áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.